salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, projeto do Pai. Foi Deus quem quis assim, para que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. Então eu convido a todos a abrir suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, os versículos do 1 ao 5. Leamos a palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Amém, meus amados irmãos. A palavra apostasia, ela tem origem grega, palavra apostasis, que significa estar longe, se distanciar, se afastar. E no que se trata em referência à fé, a palavra apostasia significa afastamento definitivo e deliberado de algumas coisas ou de alguma coisa, uma renúncia de sua anterior fé ou doutrina. Então, apostasia, no que se trata em questão de fé, em referente à fé, significa afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa ou renúncia de sua própria fé, da fé anterior, daquilo que você acreditava. E aqui observamos que mesmo que a igreja reflita a glória de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja não está livre da apostasia em seu seio, da renegação da fé, da renúncia da fé. E como nós observamos aqui, a apostasia é o abandono da fé, é quando alguém renuncia à verdade bíblica e parte para algumas doutrinas ou outras doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com o cristianismo. E como nós podemos, irmãos, identificar a apostasia em nossos dias e como entendê-la como a aproximação de um fim eminente para a humanidade? Perceba que o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 4 dizendo: e o Espírito afirma expressamente ou expressivamente, veemente, firmemente. O que é que o Espírito está afirmando? Perceba, queridos, que o apóstolo Paulo, ele está aqui revelando algo que vai acontecer, ou algo que já estava acontecendo. Ele diz: olha, o Espírito está afirmando, o Espírito não estava sugerindo, ele estava afirmando com toda certeza, que o quê? Que nos últimos tempos, ou últimos dias, alguns iriam apostatar da fé, alguns iriam negar a fé, deixar de servir, deixar de seguir. Para quê? Porque alguns iriam apostatar, porque agora passavam a obedecer a espíritos enganadores. E ele fala ainda, a ensinos de demônios. Agora, como pode uma pessoa deixar de louvar, de cultuar, de ser grato a Deus, de conhecer a palavra de Deus? Porque aqui o apóstolo Paulo se refere a alguém que conhece a palavra,
que tem entendimento da palavra, que aceitou a palavra, mas que com o passar do tempo, essa pessoa renunciou à palavra, ela deixou de amar a palavra. E o que faz, meus amados irmãos, uma pessoa renunciar à fé? O que faz uma pessoa apostatar da fé? Paulo diz: passaram a obedecer a espíritos enganadores. E ele completa: a doutrinas ou a ensinamentos de demônios. O que faz uma pessoa deixar de caminhar na graça de Deus? O que faz uma pessoa abandonar a palavra de Deus? Ela passa a ouvir ensinos enganadores. É como hoje nós termos uma igreja em cada esquina. É comum nós termos em nossa sociedade uma variedade de doutrinas, tudo relativa à Bíblia. E cada doutrina que satisfaz a sua bandeira, que satisfaz a sua igreja. E que muitas vezes tais doutrinas não convergem para o ensino bíblico. Como nós iríamos explicar a doutrina ou o ensinamento da prosperidade, que hoje se ensina? E que muitos, percebam, alguns líderes que antes batiam de frente com esse tipo de ensino da prosperidade, a teologia da prosperidade, hoje esses abraçaram. Se você for no YouTube, no canal, e ver algumas pregações de alguns pastores, que não vou citar o nome por conta de ética, e você vai ver ele pregando firmemente contra a doutrina da prosperidade, você vai ver hoje ele defendendo. Abandonou tudo aquilo que ele acreditava, que tinha respaldo bíblico, e agora ele defende com firmeza aquilo ali. E é claro, queridos irmãos, que o que está por trás do falso ensino, da apostasia, não é apenas a ideia de afastar pessoas do ensino bíblico, mas também de alguns tirar proveito financeiro de tal doutrina, de tal ensinamento. Observamos que o apóstolo Paulo afirma que o Espírito está afirmando expressamente, ou seja, em termos claros, com clareza. Aqui o Espírito não está dando sugestões, ele é claro quando diz: o Espírito afirma expressamente. O apóstolo Paulo diz: olha, eu estou afirmando, como algumas cartas diz: olha, eu digo isto, não minto. Mas aqui ele diz: olha, é o Espírito que está afirmando, de forma clara, de forma expressa, que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias ou tempos, apostatarão da fé. Significa, meus irmãos, que o Espírito direciona a profecia a esta era da nova dispensação também. Não é destinada apenas às igrejas nos dias de Paulo, mas também em nossos dias. Perceba que o verbo aqui que Paulo usa está no futuro. Observe, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, veja o verbo, apostatarão da fé. Ele não fala que estavam apostatando, ele fala que apostatarão da fé. Então ele tem uma visão de futuro. Ele fala no verbo futuro aqui. Porque muitos iriam, de fato, apostatar da fé. Quantas pessoas nós conhecemos que eram firmes, serviam ao Senhor e hoje estão longe? Alguns procuraram outras igrejas, mas outros não. E aí vem, quando você vai conversar e vai... Então tem muitas ideias na mente, uma delas é a própria filosofia mesmo. Deixam de crer na Bíblia, na palavra de Deus, e agora vai abraçar a filosofia, que era um problema que Paulo também enfrentava com os filósofos. Então veja que 12 anos antes, Paulo se reúne com os presbíteros da igreja de Éfeso e diz que depois da partida dele, lobos vorazes iria se apoderar da igreja e não poupariam o rebanho, e que os mesmos iriam surgir dentro da própria igreja, e que os mesmos pautariam sua prática de ensino no falso ensino, e que arrastariam muitos discípulos após si. Isso você pode conferir em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Quando Paulo ele se despede dos presbíteros, diz: olha, tenham cuidado, porque nos últimos dias a igreja ela vai ser tomada por lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho.
E a pauta dos lobos vorazes, do falso mestre, do falso ensino, é exatamente, irmãos, conduzir a igreja a uma ideia falsa de Deus, a uma ideia errônea de Deus. Vou dar um exemplo. Perceba que muitos estão tão acostumados com o culto remoto que a maioria não voltou para as igrejas. Veja que muitos estão tão acostumados com cultos na televisão, que passam a cear pela televisão, que passam a dizimar pela televisão, perdeu a ideia de comunhão, perdeu a ideia do que a Bíblia está afirmando, porque foram conduzidos por falso ensino, e isso é apostatar da fé. Um dos sinais que o Senhor Jesus, ele vai apontar, que iria surgir falsos mestres, falsos cristos, iria conduzir os servos de Deus ao erro. E no decorrer dos séculos, a igreja, ela vem passando por várias reformas, e a última, como nós sabemos, foi a reforma protestante do século XVI. A luta foi contra o falso ensino dentro da igreja. A ideia da reforma no século XVI era chamar a igreja para as escrituras, para que a igreja voltasse ao conteúdo bíblico, porque muitos já estavam apostatando da fé, já estavam se desviando do ensino de Deus, do ensino da palavra. O falso ensino, meus irmãos, atraiu muitos adeptos. Para nós termos uma ideia, seitas foram criadas a partir de uma falsa interpretação da Bíblia. Hoje nós temos o novo evangelicalismo, com o seu distanciamento de Deus e a inovação do culto solene ao Senhor, onde tudo é possível, onde a ideia não é vir à igreja para adorar o Senhor, para sair edificado pela palavra, mas é ser agradado. A ideia é fazer de tudo para atrair as massas. A ideia seria o quê? Trazer um culto que fosse interativo com o jovem, para que a igreja atraísse jovens. O culto deveria ser adaptado para atrair crianças. O culto deveria ser adaptado para atrair pessoas em si. Mas perceba que nessa adaptação do culto solene a Deus, o distanciamento do que é realmente adorar a Deus, do que é culto a Deus, foi o que aconteceu em muitos cultos, em muitas igrejas. Então, observamos o que Paulo está dizendo aqui. Ora, o Espírito está afirmando de forma expressiva que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e também ensinamentos de demônios. Mas aí vem aquela ideia: como é que as pessoas vão ouvir ensinamentos de demônios ou doutrinas de demônios? A questão é que o ensino demoníaco, ele não vai ser apresentado de uma forma demoníaca para ninguém. Vai ser algo atrativo, é algo atrativo, algo que vai ser confortador para muitas pessoas, para muitos crentes. Nós sabemos que muitos crentes saíram de suas igrejas e hoje fazem parte de seitas, porque se sentiram atraídos pelo ensino. Se sentiram atraídos, ou seja, aquilo fez bem, eu vou à igreja para me fazer bem, uma igreja para eu me sentir bem. E a ideia, meus amados, de igreja não é para ninguém se sentir bem. A ideia de igreja é quando a igreja se reúne, é para adorar o Senhor, é para agradar a Deus, e em consequência a esse adorar o Senhor, em consequência a esse agradar a Deus, a igreja ela vai se sentir bem. Por isso, queridos, que o Senhor Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, a minha pauta, na minha agenda, deve ser buscar em primeiro lugar, dar prioridade ao reino de Deus. E as demais coisas secundárias seriam acrescentadas. Esse foi o ensino de Cristo. Esse foi o ensino do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que vocês vão vestir ou vão comer, porque o Senhor cuida de vós. O Senhor dá o sustento de vocês.
Mas o ensino, o falso ensino, é que você não deve aceitar a falta, é que você não deve aceitar a doença, é que você não deve aceitar a tristeza ou a pobreza. Alguns dizem: olha, crente não foi chamado para sofrer. E aí vem o falso ensino falando isto, que crente não foi chamado para sofrer, para sentir dor, para chorar. Crente foi chamado para prosperar. E aí muitos estão perdidos nas igrejas, porque há tanto tempo está na igreja e realmente não alcançou aquilo que foi ensinado para ele. Pelo contrário, desviou-se da verdade, afastou-se do que a Bíblia ela afirma categoricamente. Mas observe que aqueles que são enganadores, aqueles que de fato ensinam doutrinas de demônios, Paulo diz que eles são hipócritas. Ele fala: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a mente, que tem sua mente adormecida, que tem sua mente pautada naquilo e não quer saber mais de nada. Olha, foi isso que eu aprendi e é isso que eu vou acreditar. Minha mente não está mais aberta ao ensinamento da Bíblia, é aquilo que eu creio e pronto. A mente cauterizou, a mente fechou, usou o cautério para queimar a mente de muitas pessoas, irmãos. Essa é a ideia que Paulo está mostrando aqui. Então, cauterizada a própria consciência, não há disposição para aprender de Deus, não há disposição para cultuar Deus de forma que venha agradar o seu nome. E muitas vezes, alguns chegam a dizer: olha, não precisa mudar, venha como você está. E não é isso, queridos irmãos, que a Bíblia afirma. Por isso que a apostasia é um dos sinais da vida de Cristo. Se alguém queria saber qual o sinal da vida de Cristo, já está presente no nosso meio, está presente no nosso meio. E não é apenas a apostasia, são vários sinais que já são evidentes, que está alertando a igreja para que Cristo está voltando, Cristo está voltando. Perceba que a apostasia, ela tem um caráter destruidor. A apostasia, ela não apenas destrói o ensino verdadeiro da palavra praticado nas igrejas, mas também ela destrói a forma de cultuar a Deus, de uma forma sincera, de uma forma centralizada. Ela coloca também na mente do crente que ele não deve ter mudança de vida, que ele não deve ser contrito, que ele não deve ser humilde diante de Deus, porque ele pode de fato tudo. Até usa a Bíblia para dizer: posso tudo naquele que me fortalece, como se fosse um charvão, para que eu possa fazer tudo o que desagrada a Deus e eu vou sair ileso. A questão é que Jesus está voltando. Os sinais da sua vinda são evidentes. A igreja ela tem que estar alerta para isso. Nós estamos vendo no final dos tempos. E falava a um grupo de WhatsApp sobre algumas questões que estão sendo levantadas, algumas situações sobre a agenda LGBT, a agenda fora do contexto bíblico, que agora a Bíblia tem sido proibida, o culto tem sido proibido em alguns locais. Eu falei o seguinte: olha, nós não deveríamos nos surpreender com as notícias que hoje são frequentes, porque Jesus já afirmava que nos últimos tempos muitos iriam apostatar da fé, deixar de seguir o verdadeiro Deus. Perceba que hoje nós pregamos a palavra, evangelizamos, e muitas pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, porque hoje há uma facilidade de escolher o que me agrada e não o que agrada a Deus. Há uma facilidade de eu optar se quero mudar de vida ou quero continuar como estou. Porque o ensino bíblico, irmãos, ele mostra que deve haver uma transformação, deve haver uma mudança na vida daquele que de fato está seguindo a Jesus. Então observe que no versículo 3, o apóstolo Paulo fala para Timóteo que esses que são apóstolos, que iriam ensinar de forma falsa, doutrinas de demônios, que são hipócritas, que falavam mentiras e que tinham a mente cauterizada apenas para aquilo que ensinava. Eles também proibiam o casamento
e exigia a abstinência de alimentos que Deus havia criado para serem recebidos com ações de graça pelos que têm fé, pelos fiéis. A pergunta é: não é o que nós vemos hoje? Uma proibição do casamento? Hoje a ideia é: olha, não precisa você conhecer uma garota, se apaixonar por ela, porque você pode optar também em casar com outro homem, ou juntar-se com outro homem. Melhor, não precisa nem casar. Então era algo evidente que foi revelado pelo Espírito Santo a Paulo, quando ele diz: olha, o Espírito afirma expressamente que não apenas estes apostatariam da fé, dariam ouvidos a ensinos enganadores, ensinos demônios, mas também iria proibir a união conjugal e também iria proibir certos alimentos que Deus havia abençoado. Quem fez tudo neste mundo não foi Deus, e aquilo que é para consumo do homem não foi Deus que fez. E como o homem pode proibir o alimento? Se Deus ele uniu o homem e mulher, como posso eu proibir essa união? Mas meus amados, o que nós vemos hoje, a proibição do casamento, não só apenas pela agenda que nós vemos hoje, mas isso desde antigamente. Os sacerdotes, eles eram obrigados a não casar. Inclusive a própria igreja, nesses dias, debateram sobre o sacerdote casar, para evitar pecados. Precisamos, queridos irmãos, observar que tudo que tem acontecido hoje foi profetizado. No Antigo Testamento já falava sobre o que iria acontecer hoje. Jesus ele reafirma tudo o que está acontecendo hoje. Paulo iria orientar a igreja através de Timóteo por aquilo que havia de acontecer nos últimos dias. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que tudo que Deus criou é bom. Deus ele fez o homem perfeito, Deus fez o homem sem pecado. Mas o homem pecou contra Deus, se desviou dos caminhos de Deus. Deus ele fez alimentos bons, os animais bons. Aqui Paulo diz: porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Ou seja, ele chama a igreja a ser grato a Deus, não recusar aquilo que Deus lhe deu, que Deus deixou. E aqui Paulo finda esta palavra dizendo: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E aqui ele chama a sua igreja: primeiro, tenha cuidado com a apostasia. Hoje você liga a TV, você tem acesso ao ensino de apóstatas. Você vai na internet, você vê vídeos em YouTube e outras coisas mais. Então há uma soma de ensinamentos falsos, antibíblicos. Você vai na rua, você vê pessoas ensinando de forma diferente. Você vê muitas igrejas também ensinando coisas que não são bíblicas e que são distantes da palavra de Deus. E aqui a primeira coisa, queridos, que nós devemos colocar em nossa mente é que devemos ter cuidado com o falso ensino e entender que a apostasia é um dos sinais da volta de Cristo, é um dos sinais do final do mundo. E cabe a nós, como servos, estarmos preparados. E como nos preparar, meus queridos irmãos? Aqui, através da palavra de Deus. Apenas a palavra de Deus, ela pode capacitar o crente de como ele vai andar diante de Deus e evitar ser enganado pelo falso ensino, ser enganado por falsos pregadores, por falsos ensinadores, por pessoas hipócritas que ensinam mentiras, conforme Paulo diz aqui, que falam coisas que não é bíblico. Então que possamos ter cuidado, que a igreja ela possa ser vigilante, porque a apostasia é um sinal de que o fim está próximo. Possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Que Deus, pois, assim nos abençoe. Amém, queridos? Mas pro
louvo ao Senhor por tudo quanto Ele fez, pelo que Ele declarou lá em João 3,16. Motivado por amor, entregou Jesus pra morrer no meu lugar, suspenso numa cruz. E pra todos quanto creram, o seu sangue trouxe paz, justificação, reconciliação com o Pai.